Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus é mais um vídeo que o Senhor nos concede que façamos. Porém, eu preciso fazer o mesmo pedido de sempre. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição. Nosso canal Aos Confins da Terra. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os vídeos periodicamente. E também compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para levarmos esta palavra de Deus aos confins da terra. Queridos, eu presumo que hoje seja o último vídeo que eu grave aqui em Portugal por essa temporada. Isso porque está acontecendo o problema do coronavírus, tá? E nós estamos precisando voltar ao Brasil para ficar próximo de nossos filhos, de nossos netos. Então, com certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, segunda-feira já faremos a gravação de segunda-feira, já na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Tá? Então hoje nós estamos gravando ainda aqui em Portugal, na cidade de Caldas da Rainha. Muito bem, queridos, nós vamos começar hoje a falar sobre a eficácia do sangue de Jesus. E eu quero colocar o título nesse vídeo, talvez fique uma outra parte para segunda-feira que vem, mas eu quero que você grave esse título: Como está a sua casa? É claro que eu não estou aqui, me perdoa, me referindo à sua casa, habitação. Não, a sua casa deve estar muito bem, tá? Mas eu quero saber como está a sua casa espiritual. Como é que está a sua vida diante do Deus da palavra? Muito bem, queridos, nós sabemos que o povo do Egito, o povo de Deus na escravidão do Egito, quando chegaram lá, cerca de 70 pessoas, juntamente com que eram a família de José, cerca de 70 pessoas, Jacó desceu ao Egito a convite de José por causa de uma grande fome. E esses 70 elementos foram alocados, foram colocados no delta do Nilo, ali no Egito, uma região privilegiadíssima, porque era uma terra muito fértil. O segredo ali era o seguinte: quando o rio Nilo enchia, ele trazia a sujidade das águas, invadia a terra. E aquela sujidade, ela ia infiltrando na terra, tá? Aquelas impurezas iam infiltrando na terra. E quando o rio Nilo descia, aquelas impurezas ficavam grudadas na terra, fertilizando a terra naturalmente. Era algo fantástico ali. E o povo de Deus foi alojado ali, foi colocado ali para viver no Egito. Faraó havia constituído José como governador geral do Egito. José tinha privilégios como governador e ele começou a outorgar, a passar esses privilégios para os seus familiares, para os seus. O povo de Deus chegou ali no número de 70 mais ou menos e saiu dali uma grande nação. Mas antes disso tudo acontecer, enquanto a dinastia desse faraó, que tinha amizade com José, gostava de José e do povo de José, o povo de Deus foi crescendo tranquilamente. Só que a dinastia caiu e outras dinastias, outros reis entraram com o cetro do Egito na mão. E houve um tempo que o povo de Deus começou a ser perseguido. E o que Deus fez? Levantou a Moisés, como líder
para dirigir o povo, a fim de libertar o povo da escravidão do Egito, porque o povo já estava sendo escravizado pelo domínio de Faraó. Eu estou simplificando bastante, querido, porque a história é muito linda, muito bela, mas muito grande. Então, o que aconteceu? O faraó da época, ele resistia a Deus. Ele não queria que o povo largasse a escravidão, porque o povo, além de ser uma mão de obra barata, grátis, o povo trabalhava demasiadamente e comia o que eles dessem. Para Faraó, para o povo egípcio naquela época, era muito próprio isso, muito bom. Mas o Senhor levantou um libertador de nome Moisés, tá? E o que aconteceu? O Senhor constituiu Moisés como líder do povo. Moisés a princípio recusou por causa da sua falta de eloquência, aquela coisa toda, mas o Senhor determinou que o seu irmão fosse com ele, Arão. E Moisés, conversando com Faraó algumas vezes, o Senhor mandava falar com o Faraó e o Senhor endurecia o coração de Faraó para que o Senhor pudesse operar milagres e maravilhas no meio do Egito para ver se tocava no coração do povo egípcio também. E o que aconteceu? Nós chegamos aqui na ocasião das pragas. Moisés ia falar com o povo, com o faraó não obedecia. Aí o Senhor fala para ele, então fala para eles o seguinte, que eu vou mandar a primeira praga. E a primeira praga foi o seguinte: as águas do rio Nilo tornaram-se em sangue. Por que rio Nilo? Porque o rio Nilo era o coração do Egito. O rio Nilo, hoje o rio Nilo continua sendo uma coisa maravilhosa, mas o rio Nilo naquela época era endeusado. Era o deus do Egito, era um dos deuses do Egito. E transformou não só as águas do rio Nilo, como todas as águas em sangue. E o povo ficou desesperado. Botava água no poço para tirar para beber, vinha sangue. Ia jogar a rede no rio, não podia, porque os peixes morreram, porque tudo era sangue. Então nós vemos no decorrer de um tempo 10 pragas. Anunciou a segunda praga, a praga das rãs. Por que rãs? Porque a rã era endeusada. O povo adorava um Deus que tinha o seu busto em forma de rã. Vinha uma praga, Faraó fazia um acordo com Moisés. Fala o seguinte: vai vocês, mas ficam as crianças. E aquele jogo de empurra. E chegamos à terceira praga, a praga dos piolhos. Chegamos à quarta praga, a praga das moscas. Chegamos à quinta praga, a praga das pestes dos animais. Chegando à sexta praga, a praga das úlceras. A sétima praga, a praga da saraiva, da chuva de pedras. Chegamos à oitava praga, a praga dos gafanhotos. Chegamos à nona praga, a praga de trevas. E finalmente chegamos à 10ª e última praga. Essa foi a derradeira, porque o Senhor determinou que o anjo da morte passasse por toda a terra do Egito, e aonde houvesse um primogênito, um filho, ali ele seria ceifado a vida dele. Mas deu ordens ao povo do Egito, ao povo de Deus, aos hebreus, ao seu povo, o seguinte: olha, determina ao povo que faça um sacrifício, que pegue um cordeiro sem mancha, sem defeito, que o sacrifique e que pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta da sua casa. Porque eu vou determinar que o anjo da morte passa à meia-noite. E quando ele passar,
Aonde houver a marca do sangue do Cordeiro, ele vai respeitar e vai passar ao largo. Não vai ser vida nenhuma. Mas aonde não houver a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte passará e ceifará o primogênito. E assim, queridos, foi feito. E assim aconteceu por aquela época. E muita gente amanheceu chorando a perda de um filho primogênito. Porém, na casa em que havia o sinal do sangue do Cordeiro, nessa casa não houve morte, porque o sangue do Cordeiro garantiu a vida naquela casa. Pois bem, querido, eu vou começar o vídeo praticamente agora. Mas eu precisava fazer essa narrativa, porque eu preciso tocar no seu coração. Como está a sua casa hoje? Não digo a sua casa feita com tijolo, com cimento, com barro, com ferro, não. Eu me refiro à sua casa espiritual. Como está a sua vida espiritual? Nela há a marca do sangue do Cordeiro? Veja bem o que está acontecendo no mundo de hoje. Veja bem o que está acontecendo hoje com esse vírus chamado coronavírus, conhecido também cientificamente como Covid-19. Vejamos o que está acontecendo hoje na Itália. Quantas almas pereceram? Veja o que está acontecendo na China, no Irão, na Espanha, no Brasil, no mundo, França, Inglaterra. Veja o que está acontecendo ao seu redor. Queridos, vamos pensar em algo aqui para podermos conversar um pouquinho. Eu sei que não vai dar tempo hoje, mas eu quero dizer para você que vai nos assistir: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. O que está acontecendo hoje é justamente o cumprimento de uma palavra que o Senhor tem liberado através dos apóstolos, através dos profetas, através da igreja, durante todo esse tempo. O que está acontecendo hoje no mundo, essa assolação que está acontecendo, se você assistir o nosso último vídeo, você vai ver que eu estou me referindo. Isso não é nada diante do que está por vir, diante do que está para acontecer. E eu não gosto de falar, eu, pastor Heraldo, não gosto de falar coisas que saem só da minha cabeça. Eu preciso falar aquilo que o Senhor mande que eu fale. E o Senhor está me mandando buscar na Bíblia, procurar na Bíblia respaldo do que eu estou lhe falando. 1 de João, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler até antes do 7. Eu vou ler do 5 ao 10. Presta bem atenção. Olha o que eu vou falar. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Querido, Deus é luz, não há trevas em Deus. As trevas estão nesse mundo por causa do pecado, mas o Deus da palavra, ele é luz. Aliás, Tiago diz que Deus é o Pai das luzes. Deus fala que ele é luz. Olha o verso de número 6, eu já vou terminar. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com quem? Com Deus. Eu tenho comunhão com Deus.
e andarmos nas trevas, e aí? Eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando em trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, versículo de número 7. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, queridos, não tem como fugir disso. Não tem como dar desculpas. Não tem como procurar outra verdade. Essa é a verdade. Essa é a palavra escrita. Essa palavra, uma vez, ela esteve na terra encarnada, mas hoje ela é a palavra escrita. É o Espírito Santo falando para nós. Verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele quem? Deus. Como ele está na luz, aí sim, deixamos de mentir. A palavra de Deus diz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso de número 8. Se sabemos, se dissermos, perdão, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu sou evangélico, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, eu não tenho pecado. Já menti. Já menti. Não existe. Não existe. Mas em contrapartida, a Bíblia me garante que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. É uma lavagem. Você vê nesse negócio de coronavírus, o que é recomendado? Nós lavarmos as mãos constantemente. Por quê? Para mantê-las limpas. O sangue de Jesus, ele promove em nós uma lavagem constante para nos manter limpo e puro desse pecado que está tão manchando o mundo. Olha o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa o seu pecado. Eu não vou... Querido, confessa o seu pecado para Deus. Coloca o joelho no chão. Olha ao Senhor e fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu te peço perdão, eu me arrependo, eu não quero fazer mais isso. Me ajuda. O sangue de Jesus vai te purificar desse pecado. Ele tem poder para isso. O rei Davi passou por isso. Alertado pelo profeta Natã. Ele correu para o templo, ele botou o joelho no chão, reconheceu o seu pecado, se arrependeu. As consequências do pecado vieram depois. Se o cara mata 10 pessoas, ele vai ser preso, ele tem que pagar pelo crime dele. Mas se ele se converter e aceitar a Jesus, embora o corpo esteja preso, a alma dele é liberta dos poderes da treva. É isso que é preciso entender. Meu querido, e para terminar esse vídeo agora, no verso de número 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem é que não peca? Quem é que não comete erros? Quem é que não vacila o seu pé? Mas eu digo para você o seguinte: na mesma simbologia que naquela época, o sangue do cordeiro sacrificado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, ele foi aspergido, manchado nos umbrais da porta. Ainda hoje, se você quiser e receber Jesus, o sangue de Jesus, ele vai ser colocado nos umbrais das portas do seu coração, da sua alma, e vai te purificar de todo pecado. Querido, segunda-feira, já no Brasil, em nome de Jesus, eu quero continuar esse vídeo. Como está a sua casa? Eu creio nessa palavra, você pode crer?